Oi, eu sou o Bruno Rou E eu sou a Larissa Mungai e nós somos os fundadores do Moporã. e nessa série de vídeos queremos te mostrar como que você pode fazer as mudanças na sua vida para viver com mais prazer e significado, de uma forma segura e acelerada. Nós vamos te mostrar como você pode se libertar dos seus medos, descobrir seu propósito, fazer o que você ama, criando seu estilo de vida. Como você pode não apenas sobreviver, mas viver ao mesmo tempo. E nós vamos te mostrar que você pode fazer e como você pode fazer tudo isso dentro de um processo estruturado e passo a passo. Você deve estar imaginando que isso é muito bom para ser verdade, que isso talvez seja algo que esteja longe do seu alcance, como um santo grau, que todos buscam e poucos alcançam. Eu também ficaria com essa pulga atrás da orelha se eu mesmo não tivesse usado esse método para criar a vida que eu sempre sonhei. Onde estão presentes as coisas que eu mais amo: viajar o mundo, ter experiências transformadoras, ter um trabalho onde eu uso os meus talentos todos os dias, conectado com o meu propósito de vida, e ter um estilo de vida onde eu tenho um papel social ativo, inspirando pessoas a descobrirem os seus potenciais e a construírem uma vida melhor. É muito importante que você saiba que esse conjunto de conhecimento que você vai aprender nesse curso é fruto de mais de 10 anos de pesquisa e experiência pessoal e profissional, de técnicas e métodos dos mais diferentes estudos científicos, filosofias e linhas de desenvolvimento humano, condensados e sintetizados em um processo de transformação estruturado, intenso e poderoso. Um processo, por exemplo, que ajudou o Rodrigo Sawamura a reestruturar a sua vida após uma demissão e que lhe ajudou a ter clareza, foco e determinação para viver a sua paixão. E toda essa energia criativa, canalizada, levaram o Rodrigo a ganhar o 4º lugar em um concurso mundial de sommeliers de cerveja. Hoje o Rodrigo vive o seu estilo de vida, conectado ao seu propósito e usando os seus talentos todos os dias. E mais importante, ele sabe que ele é o responsável e protagonista da sua felicidade. Ele tem os meios, as ferramentas para construí-la e vivê-la dia a dia. Ou a Thaís, que depois de 3 anos enrolando um plano B, finalmente conseguiu se conectar, ganhar confiança, tomar decisões conscientes e ações concretas para tornar o plano B seu plano A. E hoje tem tanta energia, está tão conectada com seus talentos e o seu propósito de vida que está contagiando todos à sua volta. Ou a Yara, que apesar de ter vários projetos na gaveta, não conseguia ter coragem para implementá-los. Ela mesma disse que vivia na ilusão e só realmente conseguiu se mobilizar quando chegou no limite, querendo jogar tudo para os ares. Mas com calma, estrutura, passo a passo, ela foi superando seus medos, encontrando a sua verdade, e hoje aqueles projetos empoeirados ganharam vida e estão sendo implementados. E eu já vi transformações como essa acontecerem nos mais diferentes meios e contextos, durante os meus anos como gerente de desenvolvimento de líderes da Natura, em trabalhos como coach, e agora através do Moporã. E por que esses métodos e esse processo de transformação funcionam para todos? Porque eles estão ligados ao processo de desenvolvimento de todos os seres humanos. Não importa se você é adulto, jovem, mãe ou está na terceira idade, nós já trabalhamos com pessoas de 19 a 67 anos. Esse método não está ligado à condição socioeconômica, atividade profissional, gênero ou idade. O método de transformação que eu vou te mostrar está ligado ao ser humano. Não se trata de uma fórmula pronta, a gente não acredita em fórmula pronta. Cada um de nós é um ser único e cada um de nós pode descobrir a sua forma e te liberte dos seus medos, libere o seu potencial, te conecte com o seu propósito de vida, como o Rodrigo, a Yara, a Thaís e tantos outros já fizeram. E hoje são responsáveis por criarem as vidas que querem viver. Assim como eu fiz, mas essa história eu vou te contar daqui a pouco. E se você chegou até aqui, provavelmente você sente alguma inquietação na sua vida. Você busca algo para você. Talvez você nem saiba o que é ou como conseguir esse algo que você busca. Você sente uma dor, uma necessidade de mudar, um impulso para evoluir. Você sente uma curiosidade de si mesmo, uma vontade de buscar uma vida mais feliz, mais plena. Se isso que eu disse faz sentido para você, saiba que você está pronto para começar a sua jornada de transformação. E nós vamos fazer essa jornada dando 3 passos. Agora você vai aprender o porquê você sente essa inquietação e dor. Isso vai ficar claro para você. Na próxima aula, a Lari vai te ensinar o que você pode fazer para sair dessa dor, dessa inquietação. E finalmente, na terceira aula, você vai saber
como fazer a sua jornada de transformação, de forma estruturada, passo a passo. Lembrando que é muito importante que você faça as reflexões, os exercícios e as meditações guiadas que nós criamos para você, para que você realmente possa fazer esse mergulho de autotransformação. Quando você nasce, você não tem medos. Isso não existe para você. Não há limites, restrições. Você é puro amor, puro potencial. Tudo é possível. Mas ao longo do seu crescimento, você vai percebendo que você tem um corpo. E esse corpo tem necessidades básicas de sobrevivência. Você percebe que tem emoções e sentimentos. E isso surge então uma necessidade de ser amado, de pertencer. Você percebe que você tem um ego, uma individualidade. E assim surge uma necessidade de autoestima, de reconhecimento, de poder. Então, ao longo do seu crescimento, você ainda criança, começa a perceber que essa sua existência é finita. O seu ego percebe que ele morre. E essa é a origem do medo. E você percebe também, de forma inconsciente, que sobreviver, pertencer e ser reconhecido são as 3 necessidades básicas que todos precisamos suprir para existirmos aqui nessa vida, nesse planeta. Quando essas necessidades não estão atendidas, surge o estresse, a ansiedade, o medo. Então, ao longo do seu crescimento, de acordo com a sua cultura, as suas relações familiares, as suas relações sociais, as condições socioeconômicas de onde você cresce e as experiências que você tem, você vai aprendendo o que você deve ou não deve fazer para suprir as suas necessidades. E assim se formam crenças, falsas verdades, que limitam todo o potencial que nasceu com aquele bebê. E são crenças limitantes, pois elas se originam no medo, na necessidade, na falta. Para ficar mais claro esse conceito, que é muito importante, eu vou te dar alguns exemplos de crenças limitantes muito comuns. Crença 1, muito comum essa. Para merecer algo, você tem que sofrer. Essa crença está presente em ideias que talvez você tenha ouvido desde criancinha, como dinheiro não dá em árvore, Deus ajuda quem cedo madruga. Outro exemplo de crença que coloca um programa limitante em você sem você perceber, e essa crença diz que você não merece, que há escassez. Quer ver só? Um tipo de crença que você provavelmente deve ter ouvido quando era criança? Dia de muito, véspera de pouco. Isso é para quem nasceu em berço de ouro, não é para você. Dinheiro na mão escorrega que nem sabão. Dinheiro na mão é vendaval. Outra crença que também nos acompanha na nossa formação está ligada à desvalorização, que diminui sua autoestima. Então, frases como a casa é das mulheres, a rua é dos homens, desgraça pouco é bobagem. Ou uma crença para você não se expressar, boca fechada não entra mosca. Crença para você não arriscar, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Crença para você não confiar, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Acho que deu para entender. E essas crenças que você acredita serem verdades absolutas vão moldando o seu mundo. O que é possível e o que não é possível para você, com uma programação. E é então nesse momento que inconscientemente você se torna um escravo de si mesmo. Você criou o seu aquário dentro de um oceano e decidiu morar dentro dele. Você se exclui de toda a riqueza e potencialidade que existe nesse oceano, pois você criou limitações baseadas no medo. E você passa a tomar decisões baseadas nessas crenças, que são crenças de medo baseadas nas suas 3 necessidades básicas: sobrevivência física, pertencimento e reconhecimento. O seu modelo mental acaba sendo: eu não tenho o suficiente, eu não tenho amor suficiente, eu não sou o suficiente. Vou te dar exemplos de como essas crenças atuam nas nossas decisões rotineiras. Veja se você já ouviu essas falas vindo de você ou de outros. Vamos lá. Frases como: essa profissão não me dá prazer algum, mas pelo menos eu posso conseguir um emprego e pagar minhas contas. Ou: esse relacionamento é destrutivo, ciumento e possessivo. Bom, mas pelo menos eu tenho alguém. Ou a terceira: me sinto abusado todos os dias no meu emprego. Bom, mas pelo menos eu posso dizer para os outros que eu tenho um emprego. Legal, você deve estar pensando agora: ok, entendi a origem das minhas limitações e medos, mas de onde vem essa dor, essa inquietação, essa busca que eu sinto hoje? Ela vem justamente daquele bebezinho que nasceu lá atrás.
sabendo que essas são fantasias criadas pelo ego para sobreviver. Aquele bebezinho que sabe o seu potencial, que quer viver e expressar esse potencial. E isso é muito, muito importante. Dentro de você, hoje, existe um cabo de guerra. O medo de mudar, ir contra aquelas crenças que você aprendeu serem verdadeiras, e o seu eu interior, a sua intuição, que diz que você é muito mais do que você acredita ser. É como se você estivesse dirigindo um carro e pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. E essa é a fonte da angústia e da crise existencial de tantas pessoas. O segredo aqui é cortar esse cabo de guerra, integrar, unir essas duas partes de você, sobreviver e viver ao mesmo tempo. Mas fica tranquilo, você não está sozinho nessa. Todos nós, os 7 bilhões de seres humanos, passamos por esse processo. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo. Muitas pessoas, infelizmente, não vão chegar lá dentro dessa jornada humana, mas é o caminho natural do nosso desenvolvimento como seres humanos. A liberação dos medos e a expressão do seu potencial de nascimento. E essa é a primeira etapa de um processo universal de desenvolvimento humano que é formado por 4 estágios. Uma metodologia que nós desenvolvemos e chamamos de 4 estágios do empoderamento. O primeiro estágio você acabou de aprender, a liberação dos medos. O segundo estágio é a reconexão com a essência, com os seus talentos, o seu propósito, a potencialidade que está e sempre esteve presente em você, a sua força, o seu amor próprio, a sua autoconfiança. O terceiro estágio é a expressão da sua essência. Como materializar essa essência de forma prática, realista, produtiva. É o momento em que você materializa o seu estilo de vida. Sem o estágio da expressão, você corre o risco de entrar na depressão. Conhecida como a doença da alma, ela surge com uma desconexão com o mundo, uma falta de interesse pela vida, exatamente pela incapacidade de expressão no mundo real da sua essência. E finalmente, a gente chega no quarto estágio, inspiração. Resultado do seu processo de empoderamento, pois é quando você está tão pleno, tão feliz, tão entusiasmado e iluminado que naturalmente consegue influenciar os outros positivamente. Você se torna um exemplo. E é isso que de verdade muda o mundo. E o mais legal é que você está cercado de exemplos de pessoas que percorreram esses 4 estágios. Pessoas que viveram vidas extraordinárias. Quer ver só? Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Walt Disney. Não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Jean Paul Sartre. Cada homem deve inventar o seu caminho. Osho. Você pode sobreviver, mas sobrevivência não é vida. Charlie Chaplin. A vida é maravilhosa, se não se tem medo dela. Outra frase do Chaplin. A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Novamente o Osho. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Uma outra frase do poeta Rumi. Ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Nietzsche. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. E finalmente, Steve Jobs. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e a sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Pessoas tão diferentes, mensagens tão comuns. Todos exemplos de pessoas que conseguiram liberar seus medos, suas crenças limitantes, se reconectar com a sua essência, com a sua intuição, com a sua voz autêntica, pessoas que conseguiram expressar essa voz autêntica em suas vidas e trabalhos, inspiraram e ainda inspiram tantos outros no caminho do crescimento pessoal. Como eu disse, não existe fórmula pronta, mas nosso processo de evolução e crescimento pessoal tem 4 estágios bem definidos, e esses 4 estágios se repetem ciclicamente, como uma roda,
que gira. E cada giro consciente que damos nessa roda, nos tornamos mais empoderados, livres e donos do nosso próprio destino. A cada medo que você libera, aumenta a sua conexão com a sua intuição, com o seu eu verdadeiro, e isso aumenta a sua coragem e confiança para expressar essa verdade no mundo. E isso transforma não só a sua vida, mas daqueles que te cercam. E você entra em uma espiral de evolução e crescimento, criando o seu caminho. Uma vida com mais prazer e significado. E você pode aprender as técnicas e ferramentas apropriadas para fazer isso na sua vida. Vou te dar mais um exemplo. Como eu transformei a minha vida, seguindo os 4 estágios do empoderamento. Quando eu cheguei naquele momento de decisões profissionais, lá por volta dos 17 anos de idade, eu não tinha ideia de que caminho seguir. Eu não tinha me perguntado para mim mesmo o que me faz vibrar, qual o meu propósito. Então eu segui a minha programação social, a crença de que é preciso buscar segurança para ser feliz. Então eu decidi fazer engenharia, um caminho seguro para a minha empregabilidade. Foram 5 anos torturantes, porque eu não gostava daquela realidade. Mas eu estava preso a crenças de medo, como por exemplo, sem um diploma eu não seria ninguém, ou que desistir é para os fracos, ou que mudar seria perder tempo e tempo é dinheiro. Mas eu consegui me formar. E então, novamente, o caminho da segurança, reconhecimento, direcionaram a minha vida. Vou trabalhar em bancos, glamour, dinheiro, poder. E depois de 2 anos trabalhando em bancos, eu estava quebrado, psicológico e fisicamente, seguindo uma rota de autodestruição. Tudo isso porque eu deixei de fazer perguntas importantes para a minha intuição. Qual é o meu propósito? Quais são as minhas paixões? Os meus valores? Os meus talentos? Estão alinhados com a atividade que eu vou exercer? Com os valores e propósitos dessa empresa? Com a comunidade de pessoas com quem eu vou me relacionar? E eu recebi um forte não da vida. E depois de 2 anos trabalhando em bancos, eu estava esgotado. Eu não me reconhecia mais. Eu tinha perdido meu brilho, meu físico sofria, me sentia psicologicamente quebrado e com a alma totalmente apagada. Eu estava totalmente fragmentado. Eu não sabia ao que recorrer, eu me via encurralado. Para trás não dava para ir e na frente eu vi um abismo que me assustava. Eu acabei fazendo o que pessoas desesperadas fazem nessa fase e pedi demissão para sair daquela dor. E fui começar novamente. O mais interessante é que só anos depois eu descobri que não precisava ser assim. Mudanças impulsivas têm grandes chances de dar errado. É possível mudar de forma estruturada e segura. Mas esse foi o primeiro momento em que eu me permiti quebrar alguma das minhas crenças e tentar novos caminhos. Fiz infinitos cursos, vivências, li livros, investi mais de R$ 100.000 nesse processo de autoconhecimento. E foram 10 anos para entender, codificar e dominar os 4 estágios do empoderamento. Depois disso, minha vida subiu muito rápido, como um foguete. Sucesso profissional, crescimento pessoal, reconhecimento vieram como consequências de fazer o que eu amo, entusiasmado e feliz. Legal, agora você deve estar se perguntando, entendi os estágios, como funciona o nosso processo de desenvolvimento pessoal, mas o que de fato eu tenho que fazer para alcançar essa liberdade, esse empoderamento? E é exatamente isso que a Lari vai te explicar em detalhes na próxima aula. E depois, na terceira aula, vamos te explicar como, de forma prática, direta, passo a passo, como você pode aprender e viver os 4 estágios de uma forma muito poderosa e acelerada. O mesmo processo que o Rodrigo, a Yara e a Thaís viveram. Antes de terminar, eu quero te pedir para deixar um comentário, escreva aqui embaixo as suas dúvidas, que eu e a Lari nos desdobramos para ler todos os comentários e responder todas as dúvidas, porque nós levamos muito a sério o suporte e o amor que todos nós precisamos receber para vivermos um processo de transformação intenso e profundo como esse. E compartilhe com os amigos, familiares, colegas que talvez estejam aí buscando, vivendo essa inquietação existencial cada vez mais comum na nossa sociedade. Fique com a gente, pois ainda tem muita coisa bacana pela frente. Nos vemos na próxima aula e não deixe de fazer os exercícios. Até! Eu não estava de forma alguma feliz com o que eu estava fazendo. Eu era empregado numa empresa e não estava mais
me sentindo confortável, não estava identificado com o propósito daquilo tudo. Em paralelo, o que existia? Existiam algumas coisas que me davam prazer, né, que me traziam uma energia positiva, né, sempre associado com a questão de gastronomia, com a parte de cervejas, que eu estava estudando, que eu estava praticando em tempos, né, específicos e esporádicos. E pessoalmente era uma pessoa não muito alegre, não muito feliz, né? Acho que lá em casa quem segurava a onda era minha esposa, o mau humor imperava ali todos os dias, não tinha vontade de fazer nada, né? Tudo estava ruim, só via o lado negativo da maioria das coisas, né? Tudo era difícil, tudo era complicado, né? Eu tava numa posição não muito confortável. Então, muito próximo de chegar ao limite, assim, surgiu, né, toda essa história, depois veio a surgir os mini cursos que falei, opa, peraí, aí tem coisa interessante, né, tem uma história por trás, vamos ver, eu preciso me organizar, eu preciso dessa força, preciso dessa energia para dar o próximo passo, né? Então eu não sabia como fazer, não tinha ideia de por onde começar. E o que mais me chamou a atenção foi essa possibilidade de fazer essa transição de uma forma estruturada. Então essas que são as ajudas eram os módulos mais assim legais de serem feitos, né? Porque realmente você entendia algumas coisas que você possuía, que você só não estava enxergando, né? Aquela história do movimento, né? Isso dava uma energia tremenda, assim, né? Poxa, que legal que eu tenho isso. E porque ninguém me mostrou isso antes, ou porque eu não descobri isso antes, né? É uma fase muito boa, assim, porque realmente quando você faz com muita intenção, né, as coisas fluem de uma maneira muito natural. E realmente eu acredito, tanto a gastronomia como o estudo de cerveja, né, essa questão de formação, para mim é muito forte, né? Eu gosto de estudar, eu acho um magnífico o universo cervejeiro. A possibilidade de continuar estudando é o que mais me fascina. Então, o conhecimento não é limitado, né? Pelo contrário. Então, quanto mais conhecimento você quer, mais conhecimento você busca, né? E isso realmente é fundamental. E a descoberta disso tudo foi praticamente um clique, eu acho, na minha vida, assim, de olhar meus professores fazendo o que eles estavam fazendo, de me identificar justamente com aquilo lá. Nossa, que legal, por que eu não posso também aprender o suficiente para conseguir passar para as pessoas um pouco de conhecimento, né, de fazer isso com intenção, de transformar essa cultura cervejeira numa coisa mais acessível para mais pessoas, né, para difundir realmente o que eu estou sentindo, que é muito forte, que é muito gratificante. Tem um pouquinho mais de 2 semanas aí, eu fui o 4º melhor sommelier de cervejas do mundo, né? Um campeonato que acontece de 2 em 2 anos, e essa edição foi feita aqui no Brasil e reuniu os 50 melhores sommeliers de todo o mundo, e eu fui o melhor brasileiro dentre os participantes e o 4º no mundo, né? Olha, tem muito estudo por trás, né? Não só o estudo que é a parte mais prazerosa, que é degustar a cerveja, de experimentar, mas tem muito estudo teórico, tem muita força de vontade, tem muita energia de realmente entender que aquilo era o meu propósito, que eu precisava muita energia para conseguir executar as coisas, tem rompimento de muitas barreiras. Acho que há 4 meses a minha perspectiva de futuro estava assim, quando que eu vou realmente tomar coragem e vou pedir meu desligamento, que eu não consigo continuar mais do jeito que está, né? De uma maneira, já depois de tudo isso, desses últimos quase 4 meses, uma transformação tremenda, assim, né? Tanto pessoal, né, como profissionalmente. Algumas oportunidades estão surgindo, né, principalmente alinhadas com o que eu gostaria de fazer, que é esse engajamento de continuar ensinando, transmitindo conhecimento para clientes, para alunos, né? Então isso está acontecendo. Outros protótipos que eu tinha desenhado durante o programa estão acontecendo. O Rodrigo hoje é uma pessoa bem mais leve, uma pessoa feliz, né, que está vendo que todo o esforço, toda a organização, toda a energia que foi depositada em alguns movimentos
elas estão trazendo resultado, né? E a transformação pode ser até muito mais rápida do que você possa imaginar. Assim. Para mim aconteceu num espaço de tempo muito menor do que eu esperava. Então isso foi fantástico. Eu já vim há alguns anos questionando o porquê que eu não conseguia criar os meus sonhos, né, realizar os meus projetos. É uma pergunta que ela começou há alguns anos, uma pergunta bem dolorida para mim, porque eu sentia que eu tinha mais para dar, assim, né, pro mundo. E aí eu estava numa empresa que é uma empresa bacana, ela é bem conectada com o que eu me formei, né, da área de moda. Só que chegou num momento que eu senti que eu precisava dar mais de mim, né? Que eu precisava dar mais de mim e eu não sabia como. Eu não sabia como fazer isso e aí eu comecei a entrar num ponto de angústia muito forte, que foi no começo do ano, em janeiro, que eu cheguei acho que no meu limite mesmo, né? De não tomar nenhuma ação. Era uma coisa que já estava me perturbando, não dava mais para esconder de mim mesma. As histórias que eu contava já não estavam mais me convencendo, né? Mas eu senti que eu precisava dar um passo além da zona de conforto. Então foi exatamente nesse momento que surgiu a chamada do Crie Seu Caminho e aí eu cliquei naquele link. Nossa, quando começou o programa, primeiro que eu fiquei admirada, assim, da estrutura, né? De ter uma comunidade, de poder conversar através da comunidade, das pessoas postarem vídeo, né, de ter esse desafio de fazer um vídeo, de me comunicar com as pessoas desse lugar, tudo online, assim. Eu achei tudo isso muito interessante porque era uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. Como eu reverti entrando nos módulos, fazendo os exercícios de reflexão com honestidade, com comprometimento, né? Realmente tudo que vocês direcionam, falando pra gente ter um tempo, para não ser interrompido, um lugar assim que você fique bem tranquilo. Eu acho que essa dedicação, né, o apoio todos que vocês deram durante esse processo, eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito a atravessar esse momento. Quando eu comecei a entender quais são os meus valores e pensar no próximo passo desse lugar, eu acho que foi quando o negócio começou a ficar mais iluminado para mim, assim, porque eu comecei a levar mais a sério quem sou eu nesse momento, né? Quais são os meus valores? Por que eu não vou tomar um caminho que está mais direcionado para os meus valores? Por exemplo, no caso do crescimento pessoal, né? A construção do posicionamento foi, assim, um momento decisivo, que acho que é a minha crença funcionadora no final, né? Que eu acho que os meus projetos, todos que eu estou construindo hoje, que eles começaram a partir do programa, que é a virada de chave deles. Como eu sou formada em moda, e eu também gosto muito dessa questão do desenvolvimento humano, né? Então, assim, uma coisa que tirou uma trava, assim, foi um curso que eu me matriculei de consultoria de moda, imagem e estilo, que isso foi no programa que me deu essa coragem para me abrir para esse universo. Eu entrei nesse caminho, é um curso que eu ainda estou fazendo. E antes mesmo de eu finalizar o curso, porque eu ainda vou terminar o curso, né? Eu já conheci uma pessoa que estava nessa área e que trilhava também o caminho de moda e autoconhecimento. Aí a gente se encontrou. Ela viu as minhas ideias, como eu me comunicava, e aí ela me chamou para participar de um projeto, uma escola de moda e autoconhecimento para mulheres. Eu acho que foi, assim, a cereja do bolo, porque eu já uni tudo que eu queria, o universo já se movimentou, já me aproximou uma pessoa que tinha essa mesma missão, e antes mesmo de terminar o programa, eu já tinha entrado em contato com essa pessoa, né, uma sincronia imensa, assim. Então, pra mim, já tudo lindo. A Yara antes, ela ainda estava muito iludida. Ela achava que ela poderia ainda ficar mais 10 anos no mundo corporativo, só trocar de setores, segmentos. E depois eu vi que, pra mim, isso é uma grande bobagem. Eu
posso fazer outras coisas conectadas com os meus valores, né? Mas eu vejo que existem oportunidades, que essa coisa da criatividade, você colocar o seu valor no mundo e você criar a partir disso, eu vi que é possível, né? E vocês, para mim, foram a experiência que mostrava que isso é possível. Então, eu me espelhei nisso, estou criando a minha realidade agora também. E eu acho que isso foi muito interessante, né? Que você, quando se abre, se conhece, você consegue também criar. Eu estou cheia de ideias, já estou fazendo as ideias todas acontecerem. Isso me dá um pouco de medo, né? Porque eu falo, ai meu Deus do céu, quanta coisa acontecendo, quanto trabalho pela frente, né? Mas eu tô feliz, eu tô muito feliz. Eu só tenho elogios, porque é de uma inteligência absurda, assim. Eu acho que toda a estratégia colocada como uma coisa leva a outra, e no final tudo fecha, né? Aquele olhar 360. Então, nossa, tudo incrível. Tudo incrível. Aliás, como é possível, né? Eu acho que conforme as dinâmicas iam acontecendo, e eu acho que essa coisa da gente colocar no papel, da gente construir no papel, a gente escrever e ter isso visualmente, eu acho que isso daí é muito bacana, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, pra mim, isso foi fundamental. Eu tenho o meu artefato, eu carrego ele pra cima e pra baixo. Quando eu vou nas minhas reuniões agora de moda, né? Eu sempre levo ele e vejo assim, nossa, olha quantos caminhos. Se abra, é possível, só depende de você. Se abra para essa oportunidade, porque vale muito a pena.